Doutor, eu posso mexer só na ponta do meu nariz? Bom, essa é uma dúvida muito comum e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Por que que o nariz nunca é só apenas em um lugar que a gente vai atuar? Eu sou Ricardo Cruz, sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. E nosso canal é para trazer informações relevantes sobre cirurgias para as pessoas que gostam desse tema. Bom, por que que nunca é só levantar a ponta ou só afinar a ponta? Por que que a gente nunca mexe apenas em um lugar do nariz? Porque como na maioria das coisas do nosso corpo, especialmente da nossa face, o nariz ele tem que guardar proporções com ele mesmo, com cada região do próprio nariz e proporções com a face também. Toda vez que a gente altera, seja a ponta, seja o dorso nasal, seja a lateral, a largura, isso deve implicar obrigatoriamente, pelo menos um pouco, nas outras regiões também. Ou então você começa a caminhar para resultados artificiais. E a ponta, que é a mais comum dos pacientes quererem ter alguma mudança, que normalmente gostam de levantar mais a ponta quando ela está baixa, elas principalmente vai influenciar diretamente na proporção das outras partes do nariz. Exemplo, o nariz aqui que eu tenho a ponta um pouco baixa. Se eu apenas levantar essa ponta, talvez deixe essa ponta muito arrebitada, com as narinas muito expostas, né? Proporcionalmente ela não está conversando bem com o dorso, e na visão de frente, quando você deixa ela mais levantada, você acaba deixando ela mais delicada. Mas e a largura do nariz? Agora ela já não é mais compatível, porque antigamente, quando ela estava mais baixa, ela estava um pouco mais aberta. Então a largura era proporcional a essa largura, que é proporcional a essa largura. Se você altera um pouco essa e não mexe nas outras, pode ser que você já não tenha mais essa proporcionalidade. Então, é por isso que quando eu levanto a ponta, eu tenho que programar também o que eu vou fazer no resto no nariz. Que pode ser muito ou pode ser pequenos detalhes, mas sim, eles precisam ser avaliados para a gente ter sempre um resultado bonito e o mais natural possível. Isso é uma questão muito importante, porque muitos pacientes hoje em dia acabam até se aventurando em procedimentos teoricamente menos invasivos para mexer apenas em uma porção do nariz e esquecem que se essa porção mudou, a outra tem que acompanhar também, principalmente na região da ponta nasal. Então é importante essa avaliação e esse planejamento com o cirurgião, com o paciente explicar o que gostaria e o médico orientar o que convém, o que é possível e o que vai ficar proporcional ao seu biotipo, às estruturas da face e até com a questão da personalidade daquela pessoa, que também deve ser levado em conta. Vou dar mais um exemplo para ilustrar bastante essa questão. Então aqui a gente tem um exemplo de uma paciente de perfil, que a ponta ela é ligeiramente baixa, ela gostaria de levantar a ponta. Então quando ela veio, era a sua principal queixa, principalmente quando ela sorria, que essa ponta acabava descendo mais, tá? Porém, se eu pensar apenas em levantar essa ponta, talvez isso aqui acabe deixando ela com uma ponta muito arrebitada. Então é importante avaliar se talvez também esse dorso nasal, que é essa região aqui, ela não está discretamente elevada em algum ponto. Repara que quando eu tiro esse dorso, o nariz já começa a ficar mais agradável, a ponta já não parece mais tão baixa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente programou, né? A gente vai levantar um pouco a ponta nasal, mas a gente também vai baixar um pouco o dorso para ele encontrar com essa ponta de forma que mantenha uma naturalidade. Eu também programei para ela uma discreta elevação nessa região aqui na raiz do nariz, para deixar uma curvatura mais agradável, que de acordo com o biotipo, com a altura dela e até com o gosto, né, com a personalidade dela, ia ficar mais suave, em um nariz mais delicado. Então essa paciente que queria mexer só na ponta, a gente vai mexer na ponta, no dorso, e também retocar um pouquinho da raiz nasal para que tudo acompanhe o resultado dela. Então é mais ou menos isso que acontece em grande parte dos pacientes. Se você ou conhece alguém
que também tem vontade ou incômodo na ponta nasal e tem vontade de mexer e fazer uma rinoplastia, é muito importante essa avaliação. Manda para ela esse vídeo, agenda com a gente, que a nossa avaliação, o nosso planejamento vão esclarecer bastante as dúvidas dela. Até a próxima.